Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa que tem o prazer de entrevistar diversos convidados que falam sobre o desenvolvimento humano, que falam sobre o desenvolvimento da consciência, no âmbito físico, financeiro, emocional, mental, espiritual. Algo que seja interessante, que te inspire, que de alguma maneira colabore com a sua vida. O programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve cursos de apometria, radiestesia, entre outros. Entre aí no site, você vai ter informação sobre vários cursos que você pode estar fazendo aí nas várias unidades do Instituto Biosegredo. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Productions. É isso aí, ele fazendo a mágica acontecer. E também nós contamos agora com o apoio da Academia do Dinheiro. Academia do Dinheiro, você entrando aqui no site do conscienciaproxima.com.br e dizer, quando for fazer o curso Método FAST de investimento, de enriquecimento com o Mauro Calil, você vai estar ganhando um presente, um brinde especial para quem é ouvinte, quem é telespectador do programa Consciência Próspera. O tema desta edição é a arte de falar de morte para crianças. E nós trouxemos aqui a autora deste livro com o mesmo tema, Lucélia Elizabeth Paiva, que é professora, psicóloga e que vem com um tema bastante peculiar e diferente, não é isso? Tudo bem, Lucélia? Tudo bem, obrigada. Que bom. Seja bem-vinda aqui ao programa Consciência Próspera. Agradeço. Por que você resolveu escrever sobre esse tema específico da arte de falar de morte para crianças? Quais foram as suas motivações para escrever esse livro? Eu sou psicóloga há 30 anos, sempre trabalhei na área clínica e hospitalar e boa parte desse tempo, durante 15 anos, eu trabalhei no Hospital das Clínicas mas o meu tempo maior foi dedicado ao pronto-socorro e às UTIs de lá. Uhum. Então, eu passava os meus dias vivendo com a morte, com pessoas que estavam morrendo, pessoas que tinham perdido alguém, enfim. Era um cotidiano com a dor e o sofrimento humano direto, com perdas muito significativas. E depois de um tempo eu resolvi ir para a academia e estudar um pouco, porque a gente, neste meio, a gente vive uma dinâmica emocional muito importante, onde não só os pacientes e os familiares são afetados por essa questão, mas os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde ficam o tempo inteiro em contato com dor, sofrimento, morte, perdas, e isso vai gerando também vamos dizer assim, um eco com as suas próprias perdas, com as suas dores pessoais. E é uma coisa que sempre me intrigou muito, foi ouvir nesse espaço o quanto os médicos são frios, quanto os médicos são distantes dos seus pacientes. E aí eu fui para o Hospital do Câncer fazer o mestrado e me debrucei sobre essa questão de pesquisar sobre o médico diante de um paciente terminal, diante da morte. Como é que isso era para ele? E era realmente essa mesma postura que as pessoas não imaginaram? Sente ou falam de ser uma postura mais fria em relação a esses Pois é, isso passa a ser um mecanismo de defesa psicológico para que ele possa dar conta desse cotidiano. Nessa pesquisa eu entrevistei 70 médicos e foi muito interessante poder ouvir deles como era difícil, como era angustiante passar os seus dias diante da morte, como eles não são preparados para isso durante a faculdade, na verdade, assim, resumindo, eu senti muito desamparo. E aí eu comecei a pensar que assim, não vai ser nos bancos da faculdade que as pessoas vão aprender a lidar com o humano, com a questão das perdas, com a questão do viver e do morrer. Isso faz parte de um cotidiano.
Então, assim, como a gente foge do tema da morte? Então, eu resolvi fazer meu doutorado e aí eu fui bater nas portas das escolas, porque eu acredito que a escola é a instituição mais próxima da família. E eu penso que para lidar com a vida e com a morte, isso não é na faculdade que a gente aprende, isso é uma construção que a gente vai tendo ao longo da vida. E nada mais justo a gente fazer isso desde o início, né? Então, eu fui levar o tema da morte para as escolas, para a educação infantil. A gente vai voltar nesse tema da educação infantil, mas eu quero pegar um gancho no que você falou anteriormente, que é na questão dos médicos lidar com o paciente terminal. Existe lá as fases clássicas do processo nos quais o paciente passa até chegar ao momento da morte, e quais são essas fases, e quais são as fases que o médico já sabe, ele estudou isso, que ele vai passar. Quais são essas fases? A gente tem, né, como clássico, né, a Elizabeth Kubler-Ross, uma grande pioneira e uma grande estudiosa nesse assunto da terminalidade. E, de fato, o que ela presenciou, o que ela pôde observar e tanto nos ensinou sobre a negação, sobre a barganha, a raiva, primeiro a raiva, né, depois a barganha, depois a depressão e depois a aceitação, são de fato o percurso que a pessoa, numa situação de perdas, numa situação de fim, ela passa mesmo. Quando a gente passa por uma situação de crise, é normal a gente se perguntar por que isso está acontecendo comigo, né? Ficar com raiva de tudo isso, tentar arranjar um jeito de driblar essas questões, né? E a gente, para aceitar uma perda, para a gente poder chegar nesse momento, que é um momento muito difícil, de uma tomada de consciência bastante complexa, existe a tal fase de depressão, que não é a depressão psiquiátrica clássica, né? Quando é chamado de depressão, é por conta de um momento em que a pessoa se volta muito para si. Não é a depressão daquilo que derruba e eu não consigo ver o colorido na vida. É um momento que a gente pode chamar de ensimesmamento, né? Da pessoa poder voltar para si. Então, o mundo externo fica um pouco mais distante. Não é tanto essa preocupação que a pessoa acaba tendo, não é com o meio externo, é com ela. É um momento muito voltado para si. Tanto que a gente observa muitas vezes entre pacientes que estão morrendo e seus familiares um certo distanciamento nesse momento. Por quê? Porque estão vivendo fases muito semelhantes e ao mesmo tempo muito discrepantes. Porque eu costumo alertar para o seguinte: diante da morte, o familiar ele vai sentir a saudade quando o seu familiar morreu. É quando a pessoa que ele ama morre e que daí esta pessoa sai de cena, sai da sua vista, sai do seu cotidiano, ele passa a entrar em contato com esse sentimento de saudade. O paciente no final da vida, se ele está num percurso do morrer, não é uma morte repentina, abrupta, mas ele vem num percurso de morrer, ele sente a saudade antes de morrer, porque ele vai se despedindo de tudo isso. Então ele sente saudades da vida que foi, ele tem necessidade de estar repassando esta vida. E aí, muitas vezes, isso passa a ser incoerente, incongruente na comunicação entre o paciente e o familiar. Agora, voltando para esse tema da questão da arte de falar, da morte para crianças, e muitas vezes a lógica
diz que não devemos falar de coisas tristes para as crianças, ou a vovó foi para algum lugar e conta alguma historinha. Como é realmente a melhor forma de abordar esse tema em que a criança não fique com a cabeça confusa diante de algumas falas dos pais, quando diante de uma morte de um familiar próximo? Bom, a morte é um assunto complexo para todos nós, porque nós vamos jogando a morte para depois, não olhando, né, a nossa finitude. Então a gente vai jogando como se ela nunca viesse. E por isso a gente tanto se assusta quando ela aparece. Uhum. Só que a gente sofre perdas no dia a dia. É a perda de um emprego, é uma separação, é a perda de um bichinho, é uma perda de um objeto que era significativo para mim. Pode ser uma pedrinha, mas ela tinha uma história para mim. E isso a gente está perdendo ao longo do tempo, cada vez mais, esse distanciamento, as nossas crianças, inclusive. E o que acontece? Com a dificuldade que os adultos têm de lidar com essas questões, eles acabam tirando a criança de cena, porque eles, né, os adultos são aqueles que se sentem responsáveis por dar todas as respostas para as crianças. E quando eles não têm resposta para si, o que dizer a elas? Né? Só que a criança ela é muito esperta, ela é muito perspicaz. Então, quando você me pergunta qual é a melhor forma, é dizendo a verdade. Eu costumo dizer que assim, a gente pode falar da morte ao longo da vida, com adultos e com crianças, com humor, com amor, com a tristeza, né? De várias formas, porque a morte permeia o nosso dia a dia, né? A gente pode fazer brincadeiras com a morte, a gente vai estar falando da morte. A gente pode falar de alguém que morreu com a tristeza dessa perda, a gente vai estar falando da morte. O que a gente não pode é esquecer que ela existe, ou negar que ela existe. Então, a primeira coisa é não negar. A gente pode falar da morte com criança, como eu disse, através de contos, através de brincadeiras e através de responder as próprias perguntas que ela faz. Então, a gente tem vários livros de caráter infantil. Quais que vocês, por exemplo, indicariam para o nosso amigo internauta trabalhar esse tema, se acaso isso é uma situação que está passando agora? Por exemplo, tem um livro que eu não sei se ele foi reeditado, que é Quando os Dinossauros Morrem. E tem o Quando os Dinossauros se Separam. É um livrinho infantil que traz todas as situações possíveis da morte, por exemplo, e com termos muito corretos. E ele fala, na linguagem da criança, para a criança, por exemplo, os rituais da morte, a visão das várias culturas da morte, a visão religiosa das várias religiões e crenças. Então, assim, vai ampliando esse cenário que faz parte da nossa cultura. Nós temos os espíritas, nós temos os católicos, nós temos os adventistas, nós temos os ateus, nós temos os judeus. A gente tem tudo, uma gama muito grande, que vem de culturas. E esse livrinho fininho, bem simplesinho, trazia uma resposta simples e acessível e com um vocabulário correto e apropriado. E ele traz, no final do livro, um glossário, explicando o que significa, por exemplo, velório, sepultamento. Então, assim, dá respostas. A gente tem livros interessantes, tipo Dona Saudade, que é um livro infantil que fala de como é lidar com este sentimento que a gente bota tanto para fora, porque a gente não quer sentir, mas que quando acolhida, a saudade pode se tornar leve, né? Um livro, por exemplo, que eu acho muito interessante, que trata a morte com um certo humor, é do Ricardo Azevedo, Contos para Enganar a Morte,
que trazem várias histórias, né, de como enganar a morte. Tem um livro bonitinho, que é só um minutinho, que é até um livro que é didático, que conta de 1 a 10, e que é a história de uma senhorinha, de uma avó, que a morte chega para levá-la, mas ela tem 10 razões para não ir naquele momento. Então ela tem que preparar a sua festa de aniversário. E aí traz assim de uma forma muito didática, com os numerais de 1 a 10, e aí ela, no final, ela está pronta, porque ela já realizou os seus desejos. Tem o livro Vó Nana, que fala sobre a despedida de uma forma muito delicada. Tem do Ziraldo, Menina Nina, 2 razões para não chorar. Que... Bastante livro. Nosso amigo internato vai montar uma biblioteca só de livros para a arte de falar da morte com as crianças. Vários, e tem o seu livro que ele é focado no quê? Ele é focado para as crianças ou ele é focado, tem direção para os adultos? Qual era a intenção de publicar esse livro, então? Na verdade, ele é minha tese de doutorado, certo, mas que ele foi escrito de uma forma bastante cuidadosa para que não ficasse guardado nas prateleiras das universidades. E como que você fez isso? Trazendo uma linguagem bastante acessível para qualquer indivíduo. Não precisa ser um psicólogo e não precisa ter uma formação tão intelectualizada. Ele está escrito de uma forma bastante acessível, mas com fundamentação teórica, científica bem sólida. É um estudo acadêmico, né? Então, assim, ele traz um estudo bem forte e, ao mesmo tempo, ele está numa linguagem acessível tanto para os profissionais de saúde, de educação, como pais interessados. E isso surgiu justamente, como eu falei, de tentar levar o tema da morte na educação infantil. Então, eu fui para as escolas, eu trabalhei com 5 escolas, ao todo 54 educadores, vendo como é que a gente pode levar este tema e como é que os educadores se sentem no seu cotidiano quando esse tema surge. E foi muito interessante perceber que, assim como os médicos e os profissionais da saúde se sentem despreparados, os educadores também se sentem despreparados. E esse tema é um tema que aparece corriqueiramente nas escolas. Em relação à criança, em relação à ciência, né? O que a ciência diz em relação à idade? A idade que a pessoa tem, a criança tem para desenvolvimento, para entender que aquilo é a morte, para entender a questão da morte. Existe alguma pesquisa relacionada com esse tema? Existem várias pesquisas e eu me pautei muito numa autora que estudou fortemente essa temática, que é a Vilma Torres. Ela era da UFRJ, uma pioneira na tanatologia, e ela fez estudos com crianças diante da situação de morte. E utilizou o desenvolvimento infantil do Piaget para estar caracterizando tudo isso. E assim, resumidamente, né, a criança, ela, para entender o conceito de morte, para ter um real entendimento, é necessário que ela entenda que a morte, ela é universal, ela acontece com qualquer ser vivo. Então, acontece com a plantinha, com o bichinho, com qualquer pessoa, inclusive ela mesma. Essa é a questão da universalidade. A criança precisa entender também que quem morre não volta mais. Então, assim, a criança, até seus 4 anos, mais ou menos, ela tem a tal chamada ideia mágica, né? Para ela tudo pode, pensamento mágico onipotente, né? Que é chamado. E aí, a partir de uns 5 anos, mais ou menos, ela consegue entender o conceito de irreversibilidade. Ou seja, quem morre não volta mais.
E isso é importante a criança poder entender. E a outra questão é a não funcionalidade, ou seja, quem morre, o corpo não sente mais nada, então o coração para de bater, a pessoa para de respirar, ela não vai sentir mais nada, nem fome, nem frio, nem dor, né? Então, assim, a criança, alguns autores dizem que até a criança pequena, ela não tem, por volta de 2, 3 anos, ela não tem esse conceito de morte. De fato, não dá para compreender a morte, mas outros autores trazem que a criança tem vivências que se assemelham a essa possibilidade de morte, né? Então, é o ser e o não ser, é o dormir e o acordar, então ela começa a ter o contato. Então, a criança, para entender adquirir esse conceito de morte, poder entender um pouco mais, é por volta dos 5 a 7 anos que isso acontece pelos estudos, né, da Vilma Torres. No entanto, é salientado que a criança que sofre perdas, né, importantes antes dessa idade, ela passa a entender a morte pela própria vivência, por essa vivência emocional, pela falta real que ela sente no seu cotidiano, na sua vida. E crianças também que vivem num meio de vulnerabilidade social, onde a morte passa a ser muito presente, então essa criança também tem a tendência de adquirir esse conceito da morte, né? Entender a morte tal qual ela é mais cedo. Né? Bom, todos nós, seres humanos, passamos ou vamos passar em algum momento por situações em lidar com a morte. Normalmente o que acontece é que vem a crise, a pessoa passa por uma crise pessoal. Então, nessa questão da crise pessoal que a pessoa passa diante desse fenômeno natural que ocorre, que é a morte, quais seriam, então, o que você poderia dizer para as pessoas que estão passando por um processo como esse, como psicóloga, para as pessoas que estão lidando com o luto ou que estão lidando com o processo de morte presente? Primeiro é não negar essa dor, não negar essa morte. Muitas vezes a gente ouve das pessoas assim, que é mais fácil achar que essa pessoa viajou, é mais fácil pensar que ela vai voltar, né? Porque assim não sofre tanto. Mentira. Porque por mais que a gente tente se enganar, a gente sabe que a pessoa morreu. Então, a partir do momento que eu tento me enganar, que eu não aceito essa ideia, eu não tenho do que me lutar. E aí, não é que eu fico bem. Eu vou empurrando isso de uma forma meio torta. Então, outras perdas podem agravar essas perdas não elaboradas, inclusive a morte. Então, é importante que a gente passe pela dor, sim. É uma questão natural. Tudo que a gente gosta muito, quando a gente não tem mais, a gente se entristece, né? E com as crianças, mesmo com os adultos, mas principalmente com as crianças, é não negar, não mentir. Poder falar para elas, por exemplo, de uma forma muito séria, que a pessoa morreu, inclusive utilizando essa palavra, para que ela possa assimilar essa realidade. No entanto, é importante que a criança tenha um adulto de confiança, uma figura afetiva de segurança, para poder expressar suas emoções, para poder perguntar, se sentir livre para isso. É importante que a gente assegure para essa criança que ela vai continuar sendo cuidada. É importante que a gente possa acolher a tristeza, não só da criança, mas do adulto também. Então, este ambiente de acolhimento que envolve muita disponibilidade, que muitas pessoas chamam até de paciência, porque muitas vezes aquele que perdeu precisa voltar na mesma história várias vezes, que é uma forma de assimilar essa perda. Então, assim, poder estar junto, poder estar perto, poder responder essas questões com a realidade e, ao mesmo tempo, com afeto.
A gente já chegou ao final do programa dessa edição, né? E vamos pedir para você, então, Lucélia, deixar a sua mensagem para o nosso amigo internauta, mensagem de finalização. Eu acho importante que a gente possa viver bem a vida, não negar a morte, poder passar pelas perdas que a gente sofre no dia a dia de uma forma a aceitá-las, se entristecer quando tiver que se entristecer, mas poder voltar para a vida com essa experiência de uma forma que a gente possa sair mais engrandecido, né? E para isso a gente tem que se apropriar da própria dor, não ter medo dela. Pela minha experiência, eu posso dizer que quem tem um bem viver pode chegar no seu final da vida, que a gente nunca sabe quando será, e vivenciar um bem morrer, porque não deixou lacunas, não deixou buracos a serem preenchidos, né? Então é uma situação onde a pessoa pode se recolher. E vamos dizer assim, muita gente fala, a morte é como a vela que se apaga. É se recolher e apagar. Muito bem. A gente agradece aqui a participação da Lucélia Elizabeth Paiva, autora do livro A Arte de Falar da Morte para as Crianças. E agradecemos também a você que acompanhou o nosso programa. Compartilhe, divulgue nas redes sociais e que esse conteúdo possa chegar naquelas pessoas que realmente precisam ouvir exatamente isso que foi transmitido nesta edição. Um beijo de luz para você e aguardo na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!